Os dias no Guarani não têm sido tranquilos e o futebol apresentado ilustra o que vem sendo os bastidores do clube. Na tarde de ontem, o Conselho de Administração decidiu pela extinção do cargo de CEO, até então ocupado pelo ex-presidente Ricardo Moisés. Os sócios do clube já vinham se movimentando contra Ricardo Moisés. E ontem foi protocolado na secretaria um documento assinado por 121 nomes pedindo a convocação de uma Assembleia Geral para tratar da destituição do até então CEO do Guarani. E ainda a proibição de concorrer a ser nomeado a qualquer cargo eletivo ou não, remunerado ou não, por incompetência e interferência no futebol. O presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, Marcelo Dias, conversou com a Rádio Bandeirantes durante o programa Esporte em Debate, logo após que essa notícia foi divulgada, e comentou os próximos passos a se fazer. A gente faz uma análise técnica agora para verificar se ele cumpre os requisitos estatutários, qual é o teor do pedido e dar sequência a ele, né? Se de fato ele cumprir todos os requisitos, a gente dá sequência com a convocação da Assembleia. Além do cargo de CEO extinguido, a convocação da Assembleia Geral é para a proibição de Ricardo Moisés concorrer ou ser nomeado a outros cargos eletivos do Bugre, o que para Marcelo Dias não seria uma boa ideia. A meu ver, a perda do Ricardo nesse processo traz um grande prejuízo para o Guarani. Por isso até que eu quero me informar com o Conselho de Administração como é que o Ricardo vai agir, pelo menos nessa fase de transição, né? Não tem como você eliminar uma peça que vem tratando de uma questão que eu diria que é nevrálgica do clube hoje, né? Que é o vital, né? Do clube, vital, né? Importantíssima, que pode levar inclusive à falência, né, Tigrão? Se o Guarani não cumprir, se o Guarani não atender às determinações judiciais, como é que você pega uma pessoa que está tão dentro desse tipo de situação e simplesmente afasta, né? Então, em meio a essa crise interna, a equipe do Guarani se prepara para o Derby 207 no próximo domingo no estádio Brinco de Ouro. O elenco comandado por Pintado vai treinar em Itu até a próxima sexta-feira, quando retorna para Campinas e encerra a preparação. A ideia é blindar o elenco alviverde dos assuntos políticos e da pressão pela falta de resultados. Afinal, o Bugre é o último colocado com 5 pontos somados e não vence há 8 jogos. Internamente, o clássico é visto como uma questão de sobrevivência e recuperação da confiança do torcedor para a missão de tirar o time da zona de rebaixamento. Mas para o derby, o departamento médico do Guarani trabalha para disponibilizar um lateral esquerdo de origem para o técnico Pintado. Isso porque Vinícius Cauê foi entregue ao DM com dores muscular na coxa e deve ficar de fora da partida. Por outro lado, Jefferson iniciou um processo de transição física e vai tentar voltar aos treinos com bola até o fim da semana para ficar à disposição no clássico. Contra o CRB, o jovem Vinícius Iuji, volante das categorias de base, foi improvisado no setor. Outra opção seria Diogo Matheus na direita e Heitor na esquerda, mas o camisa 2 também é dúvida para o derby. Bem, vamos debater o Guarani com relação, só uma opinião sobre essa saída do Guarani de Campinas. Vai para Itu. É válido? Uma intertemporada? Não, a ideia aí é tirar o time e tal. É legal isso. A parte política está em ebulição. Viu? Né? Eu vou dizer uma coisa, mas é muito... Sabe, olha, veja bem, esquece a parte política. Eu não gosto de ficar falando de política de futebol aqui na equipe. Então vamos fazer o seguinte, ó. O Pintado acabou de chegar, correto? Ele precisa conhecer melhor o elenco, até porque é a situação que está o Guarani, né? Você fazer uma intertemporada, como se diz lá, é válido. Eu acho que é legal. Eu acho que é muito bom. E outra coisa também, porque, você imagina um jogador, um exemplo. O jogador tem que ir no supermercado, né? Tem que ir na minha época, ir no banco. Hoje não precisa mais, né? Mas é no banco. Aí a esposa com os filhos quer dar um passeio no shopping, quer ir numa sorveteria, por exemplo. E aí o cara chega lá, entendeu? Não, então é legal. É legal que isso aconteça. Tira o time de Campinas, deixa lá a galera só pensando, só focado naquilo. E pro Pintado é melhor também, né? Porque ele conhece melhor o elenco, bate um papo. Às vezes o cara tá com uma dificuldade, uma certa dificuldade. Ali os caras estão 24 horas juntos, né? Tem o café da manhã, vai treinar. Volta, tem o almoço. Depois tem o café da tarde, tá tudo junto ali, tá no mesmo espaço. Então eu acho legal. Para esse momento, eu acho que foi bem a diretoria do Guarani. Eu acho que é legal, é válido. Diante de todo o cenário, eu acho importante. Principalmente pelo trabalho do Pintado, que está começando a conhecer mais os jogadores. Legal, boa atitude.
Se vai resolver, eu não sei. Na prática, eu não sei qual é o resultado final, mas que é válido, é. Eu recebi uma informação de que o time que jogou contra o CRB, Pintado deu um treino. Um único treino. E escalou o time baseado em informações da comissão técnica que comandou em 2 jogos o time do Guarani. Então imagina-se que agora para o próximo jogo, que será o derby, o Pintado deve fazer alterações do time. Ah, com certeza. E vem surpresa, coisa que não fez até agora. O derby é isso, você sabe melhor do que eu, Batista. É cercado de todas esses mistérios, os nuances. Agora, a situação do Guarani, ela é muito complicada. E o Pintado não faz milagre. Pelo menos na minha linha de raciocínio aqui, eu tenho colocado constantemente, de maneira incisiva e de maneira repetitiva, que o problema do Guarani não é o treinador. É o grupo de jogadores que aí está. Vamos ver, né, Gleger, se de repente a gente tem uma grande partida no derby. Não só do Guarani, como da Ponte também, que também precisa melhorar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Quando está nessa situação aí, é difícil, Batista. Sabe por que é difícil? Você numa situação desesperadora, porque para mim a situação do Guarani é desesperadora, tá? Ontem, estava fazendo conta aí, o Guarani precisa, em 7 jogos, ganhar 5 para conseguir fazer 20 pontos. Ó, dá uma olhada no tamanho da encrenca. Em 7, ganhar 5. Ainda no primeiro turno. Para virar o turno, para depois ver o que vai acontecer lá na frente. E eu tô dizendo isso já há algum tempo, né? Tá, vamos esperar a janela. Não dá tempo não, gente. Aí, o jogador, até para dar um passe, né? Até para dar um passe, ele pensa 2 vezes. Nossa, mas velho. E ainda mais que eu tô falando do clássico, tá? Tô falando do clássico. Até pro cara. Nossa, uma virada de jogo, nossa, se eu virar errado aqui, a torcida já vai começar a vaiar. Nossa, ó, o lateral bom, eu não vou apoiar muito, porque senão eu vou tomar nas costas aqui, aí eu vou ser o culpado. Tá jogando com medo faz tempo, né? Você tá entendendo? Isso aí no clássico atrapalha. Verdade mesmo. Isso aí no clássico atrapalha. Então, o Pintado é experiente. Quantos clássicos o Pintado já não jogou, já não trabalhou como treinador? Então ele sabe, então ele precisa, por isso que ele precisa escolher bem as peças. Para que você não escolha esse cara que no clássico vai se esconder. Você precisa escolher as peças de jogadores com personalidade. O cara, para jogar um clássico como esse aí, o cara tem que ter, independente da situação, ele precisa ter personalidade. Aí, com a situação, ele precisa ter personalidade meia, senão ele não consegue. Olá, CH, você participou ontem da entrevista do Marcelo Dias, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. É uma situação que já vem se arrastando de algum tempo, né? A pedida da saída do Ricardo Moisés. Então, qual é a resultante que você extraiu da entrevista de ontem? Eu acho que o Marcelo é fácil de entrevistar, né? Ele é muito claro no que diz, não é? Está extinta a função de CEO. Teoricamente, eu falo teoricamente, porque tem muita informação rolando, né? A gente precisa ver na prática como é que vai ser o dia a dia, porque o Ricardo Moisés, ele é o cara diretamente ligado à recuperação judicial do clube. Não é simplesmente sai e está tudo certo. Ele é insubstituível? Não, claro que não. Ele vai ter que passar o bastão, nesse caso da recuperação judicial, que ele é o responsável, para uma outra pessoa, mas como a recuperação judicial ela segue regras muito claras pelo interventor, que é o cara que fiscaliza isso, você vai ter que arrumar uma outra pessoa para responder, não é? O Ricardo Moisés não é insubstituível. E eu também acho, isso é uma opinião minha, que os problemas do Guarani não serão resolvidos com a saída dele. Porque ele no futebol fez um trabalho ruim, na minha modesta opinião. Mas administrativamente, eu tenho várias situações aqui que eu posso elogiar. E o problema do Guarani não está na figura do Ricardo Moisés. Atrás o Pastana agora, que sai o Ricardo Moisés, o Guarani vai virar um azogue. Não é assim que a banda toca, não. Então, cada caso na sua situação, ponderadamente, foi tomada essa decisão e a gente tem que respeitar, porque isso é uma coisa efetivamente interna, mas existem cenas dos próximos capítulos, não é? Esse pedido que foi protocolado para uma análise do Conselho Deliberativo do Guarani dá conta sobre como estava administrando o clube o Marconato.
Existem muitos questionamentos. Um deles é ter nomeado o cunhado para trabalhar dentro do clube, de maneira, acho que remunerada, como CEO do clube. Então existe uma série de questionamentos que esse protocolo pede, que vai ter que ser esclarecido. O que vai dar no final desta novela, eu ainda não sei. O que tem de prática é o que o Ricardo Moisés agora, de fato, está fora do Guarani. É o artigo 93, do Estatuto do Guarani, que não permite que parentes exerçam cargo dentro do clube. E o Ricardo Moisés é cunhado do André Marconato. Veja, é um problema a ser tratado juridicamente, Porque o Ricardo Moisés não é casado no papel, mas tem uma relação já de muitos anos, inclusive com filhos, com a irmã do André Marconato. Então é o seguinte, olha, inclusive na mesma linha de raciocínio que o CH desenvolveu, hoje de manhã me ligou o Beto Zini. Aê! Grande Beto Zini! Grande Beto! Nosso telespectador e ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ele estava ouvindo a entrevista do Marcelo Dias ontem. Elogiou bastante a condução do Leandro Bolles e também as perguntas que você e o Tigrão fizeram para o Marcelo Dias. E o Beto Zini disse o seguinte, olha, é o pior momento para um conselheiro entrar com um pedido desse. Beto Zini que tem mais de 40 anos de Guarani, Sim. E aí ele disse o seguinte, o momento é inadequado. E o Ricardo Moisés não tem nada a ver com o futebol. Administrativamente, disse o Beto, ele fez um ótimo trabalho. Tem muita competência para tocar essa parte administrativa. Então, se tem que corrigir o futebol, por que você vai eliminar uma pessoa que tem competência dentro da sua área? Não bate uma coisa com a outra. Então mantém o cara na sua área de competência e arruma outro para fazer o futebol funcionar. Ah, mas o Pastana só volta, dizendo o Beto Zini, Pastana só volta se o Ricardo Moisés sair. Ué, mas peraí, quem é o Pastana para fazer essa exigência? É um problema administrativo do clube. É funcionário remunerado do clube. Então não faz sentido. É isso que disse o Beto Zini. Ele falou, o momento é muito delicado e há necessidade de se ter união. Aqueles que efetivamente gostam do Guarani. União para tirar o time desse buraco. Aliás, o Beto, quando presidente, foi presidente durante 10 anos. Ele promoveu essa união nos momentos mais complicados. Eu sou do tempo aqui, e não faz muito tempo isso, hein? Que a gente cansava, Glega, de noticiar aqui corte de energia elétrica, oficial de justiça penhorando A, B ou C, clube não querendo, dentro de vestiário, o presidente tendo que conversar com um grupo antes do derby, porque tinha até ameaça de greve. Tinha mesmo. Eu não estou aqui levantando a bandeira de ninguém. Eu assino embaixo o que você acabou de dizer aqui. Palavras do Beto Zini. Parabéns, Beto, mais uma vez. Veja, a experiência é o que determina nesse momento. Uma coisa é uma coisa. Ah, mas ele fica lá, ele interfere, não sei o que. Gente, dá para tocar as duas coisas juntas. Agora, segundo eles, não dá. É uma pena, porque eu vou repetir, administrativamente, o clube, eu não estou levantando nenhum, eu só estou aqui relatando o fato, a verdade. O clube hoje é bem administrado. Ponto. Ah, mas contrato, isso é o futebol. Não sabe montar, é o futebol. Futebol. Clube é uma... Porque a situação financeira do Guarani, para quem não se lembra, até o outro dia, e ainda é muito difícil. Porque tem gente, Gleber, que acha que está tudo certo. Agora na janela sai gastando, porque não é assim, cara. Então você tem que ter o discernimento de criticar o que está sendo feito dentro do campo, as escolhas que tem feito o Guarani nessa administração, na parte do futebol. Agora, administrativamente, o que nós vamos falar aqui? Dá para falar alguma coisa? Sabe o que eu penso? Esse negócio de sair gastando sem se preocupar é falência. Claro, é. Sabe o que falência. Isso aí é falência. Agora, sabe uma coisa... Veja aí como é que está o Corinthians. Sabe uma coisa que eu penso? Eu estou falando de futebol, tá?
Futebol. E por que as contratações foram tão mal feitas? É muito cacique para pouco índio. Diria meu finado sogro, que mora lá no céu, que galinheiro só pode ter um galo, que senão dá briga. E no Guarani aconteceu muito isso. Fala pra mim, quem que contrata no Guarani hoje? Fala aí. Quem que é o homem forte do futebol? É o Cecílio? Eu acho que não. É o menino lá, como é que chama? O Danilo Silva. O Danilo? Pra mim, acho que não é, não. É o seu Sérgio do Prado? Não, o seu Sérgio não, porque o seu Sérgio é da logística e é um dos homens mais competentes no futebol brasileiro em questão de logística. Tanto é que passaram tantas pessoas, ele tá lá até hoje. Exatamente. O seu Sérgio dispensa, deixa ele fora. Isso aí é o Ricardo Moisés? Mosca branca. É o Marconato? Quem que é o conselho de administração? Quem que é que contrata no Guarani? Quem que está fazendo essas contratações? Eu não sei responder, deixar na mão. Por exemplo, é deixar na mão do treinador? O Claudinei veio aí, quantas contratações o Guarani fez na Série B? Foi o Claudinei que... É por isso que eu sempre digo, se deixar tudo na... Tem que ter um homem forte do futebol. É por isso que eu estou dizendo isso desde lá de trás, que mas o Pastana vai ser um consultor, não vai trazer o Pastana de novo. Independente do Pastana, mas tem que ter um homem forte, senão a responsabilidade é de quem?